Olá, bem-vindos ao programa Eleições 2024, onde discutimos bastidores, notícias e o andamento agora do segundo turno das eleições municipais deste ano. E mais uma vez para discutir os primeiros dias dessa nova campanha, dessa nova eleição que é o segundo turno, recebemos novamente Cila Schumann, presidente do Instituto Ideia. Cila, tudo bem? Olá, André, tudo bem? Olá, todo mundo. E mais uma vez também para discutir os assuntos aqui comigo e com a Cila, Clara Assunção, repórter de Brasil. Tudo bem, Clara? Tudo bem, André? Tudo bem, Cila? E Oi, tudo bem para todo mundo. E eu queria agradecer você que nos acompanha aqui na Exame pela audiência na nossa live de apuração e já deixar o convite, porque no segundo turno também vamos acompanhar os resultados das 15 capitais que vão ter segundo turno e também das grandes cidades que vão ter essa segunda etapa da disputa. Gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal da Exame e acompanhar tanto o nosso site quanto os nossos canais de WhatsApp temáticos, tanto da eleição municipal quanto da eleição americana. Então, para começar, Cila, a gente teve algumas pesquisas já nessa primeira semana de campanha de segundo turno. A gente está gravando o programa na sexta-feira, a gente começou o horário eleitoral. E até comparando, né, a gente teve em 2016 uma vitória em primeiro turno do João Dória, olhando aqui para São Paulo. 2020 a gente teve o Bruno Covas contra o Guilherme Boulos. E em 2012 foi a única campanha que a gente teve uma virada de segundo turno, né, onde o candidato que terminou à frente, que no caso, no primeiro turno, José Serra, perdeu o segundo turno para o Fernando Haddad, que tinha terminado na segunda posição. E na época, as pesquisas da Datafolha, logo depois do primeiro turno, já mostravam a possibilidade de virada do Haddad. Neste ano, a pesquisa Datafolha, a principal pesquisa que saiu essa semana, saiu do Datafolha e Paraná Pesquisa, elas mostraram um cenário parecido com o que as pesquisas de primeiro turno já davam, quando simulavam o segundo turno, com Nunes à frente, bem à frente, e Boulos na sequência. Esse cenário ele está cristalizado. O que ele mostra desse segundo turno, de como vai ser esse segundo turno, da disputa de votos, tanto dos votos do Pablo Marçal, que foram votos consideráveis na capital, quanto também da Tabata Amaral, que declarou apoio para o Boulos, só que as pesquisas mostraram que não foi uma transferência direta. Então, o que esses números, esse histórico mostra sobre esse segundo turno que a gente vai ter aqui em São Paulo, Cila? Bom, mostra várias coisas. Primeiro é que o cenário inicial, que a gente até falava aqui, né, André, desde o começo da campanha, era uma campanha clássica aí de batalha de rejeições e de, né, dois campos, o azul e o vermelho, né? O que foi diferente foi a entrada do Pablo Marçal e até o fenômeno Tabata, né, ali como uma possibilidade. Nesse segundo turno, é evidente que a gente está só começando. Tem muita campanha para acontecer, você nunca diz que uma campanha está encerrada quando ela está apenas começando. Mas as tendências, né, e que é para isso que as pesquisas servem, mostram que a rejeição do candidato Boulos ela é muito alta e ela é praticamente um impeditivo para o crescimento dele. Além disso, tem essa distribuição de votos que você citou. Os eleitores do Marçal são os eleitores antissistema, né? Então não se pode dizer que eles são eleitores nem sequer de direita, né? E nem sequer de campo azul. Mas eles são eleitores muito conservadores, né? São evangélicos, são conservadores, são homens. Então, esse eleitorado tende a ir mais para a direita, ou seja, mais para o Nunes, que é o que a gente viu já nesse primeiro Datafolha. Os votos da Tabata eram diferentes. Os votos da Tabata não eram um voto antissistema, era um voto de opinião, que a gente chama. Né? Então, são pessoas que estavam em busca de programas de governo, de uma nova postura, de uma seriedade. E aí não tem campo azul e campo vermelho nesse caso, porque não são eleitores extremistas de nenhum dos lados, são eleitores bem ali de um centro-esquerda, centro-direita. Então, é natural que eles se dividam entre os dois candidatos. O que a Tabata fez foi que, logo na sequência do anúncio do resultado, ela disse que iria votar no Boulos. Isso foi muito mal interpretado para muitas pessoas que a apoiavam, porque se surpreenderam, até porque durante a campanha ela disse que não ia apoiar nenhum dos dois, como de fato não está, né? Quando um político apoia, ele sobe no palanque, ele grava propaganda, não é isso que ela está fazendo. Ela disse, eu vou votar.
E aí o Boulos pegou algumas propostas dela e incorporou no programa dele. Então, para a opinião pública fica, ela está apoiando. Então vai ser muito difícil ela dizer que não está apoiando, porque de alguma forma está. Né? Claro que as pesquisas são públicas, enfim, ele incorporou porque quis, né? Não foi uma exigência dela, até porque não existia isso, mas está colocado. Acho que são boas propostas que ele pegou, então é interessante, né? Fica mais rica a campanha em termos de propostas, porque vamos lembrar que foi uma campanha muito sem proposta, né? A gente não sabe nada de proposta dessa campanha, e uma das poucas que trazia propostas era a própria Tabata, então é interessante ele trazer, e teve ali, né, a gente viu a postura do Pablo Marçal sendo o Pablo Marçal, né, nessa semana aí que antecede a entrada do horário eleitoral na TV, é uma semana de movimentação política mesmo, e ele fez alguns movimentos ali que não deram certo, né? Primeiro, ele exigiu ali um pedido de desculpas do Bolsonaro, do Tarcísio, do governador Tarcísio, do próprio Nunes. Pedir desculpa pelo quê, né? Enfim, foi uma coisa meio... Depois ele disse que o Nunes teria que incorporar o programa de governo dele, né? E aí, finalmente, saiu a pesquisa e o pessoal do Nunes olhou e falou, a gente não precisa que o Pablo Marçal apoie. Então, acho que ele jogou bem errado, ele está jogando... Né, tudo que ele jogou certo, digamos, né? Para chegar em terceiro lugar, tão encostado nos 2 primeiros colocados, ele se perdeu, se atrapalhou e começou a jogar errado ali, a começar pelo atestado e por todas essas posições dele. Por outro lado, se o Pablo Marçal quer ter um futuro como candidato a presidente, que aparentemente era isso que ele queria desde o início, inclusive, né, até ele próprio fala, ele continuar antissistema é muito importante para essa persona dele. Então, se ele subisse no palanque do Nunes, seria também um erro político para ele, a não ser, né, porque em geral o político que sobe no palanque no segundo turno, né, que foi derrotado no primeiro, é porque ele quer fazer uma aliança com vistas a participar desse futuro governo. É para isso que serve, né? Para ele ter cargos, para ele ter participação, para ele, enfim. Não é o caso do Pablo Marçal, porque ele não tem nem pessoas para isso, ele não tem nem partido para isso. Então, não fazia muito sentido ele apoiar o Nunes depois de tudo que ele falou também na campanha. Então, eu entendo que isso sim é um acerto dele. Se ele não se envolve no segundo turno, ele continua com essa aura de antissistema. Quer dizer, ele não topa nenhum dos dois e vida que segue para ele, né? Acho que ele já começou aí a voltar para vender curso, enfim, para a atividade anterior dele e bola para frente, ele vai continuar, né? Enfim, dando declarações, participando aí do cenário, mas acho que cada vez menos nesse momento, né? Ele perde a importância no momento que ele sai da campanha, assim como muitos outros, né, que surgiram em campanhas e chamaram atenção e depois desaparecem. Não estou dizendo que ele vai desaparecer, mas nesse momento da campanha não vejo ele como um personagem importante da campanha, não vejo... isso, enfim, sendo definitivo, nem nada, né? E o que o resultado da pesquisa mostra é exatamente essa questão do Boulos com a rejeição, né? Sim. Então, quando você vê dados públicos da pesquisa, você percebe que o eleitor não está satisfeito com nenhum dos candidatos, né? Ele está votando porque ele tem que votar, ele não acha que nenhuma das opções ele gostaria, mas isso já acontecia no primeiro turno, vamos lembrar, né? Não é só sobre esses 2 candidatos, o eleitor de São Paulo se sente mal, né? Acha que as ofertas não estão de acordo com o que ele gostaria, e nesse sentido é provável que ocorra mais nulos, mais brancos e especialmente mais abstenção. Assim, a gente já teve uma abstenção muito alta, né? Os analistas olham e falam assim, a abstenção não cresceu tanto, mas, gente, o nosso último número era de uma pandemia, as pessoas não estavam saindo de casa, as pessoas estavam trancadas em casa. Veja, a eleição foi em outubro, a pandemia começou final de março, a gente ainda estava em lockdown quando aconteceu a campanha, né? Não era uma coisa que as pessoas
né? Então, você repetir aquela abstenção, eu acho que é muito alto, né? Me parece muito alto, e no segundo turno a tendência de abstenção é maior ainda, porque você não tem todos os candidatos a vereador levando os eleitores, né? Estimulando os eleitores a irem votar. Então, pode acontecer sim desse ser um fenômeno aí, resultado, enfim, não só dessa rejeição, quanto do eleitor não estar satisfeito. E aí teve um movimento ali do eleitor do Marçal muito revoltado, né, na rede social no início, dizendo: eu vou votar no Boulos. Ele próprio falou, né? Então vota no Boulos, que é para... Não faz muito sentido, mas ok, né? Esse é o ponto, acho que... Esse é o ponto que chama mais atenção, porque a gente vê que esse eleitorado do Marçal está sendo muito disputado pelas duas campanhas. Não é um eleitorado nada desprezível, né, Sila? Nossa, são não. mais de 1,7 milhões de pessoas. Mas o que me chama a atenção é a diferença como cada um vem tratando isso. O Nunes já falou que não quer o Marçal no palanque dele. No domingo ele chegou a dizer: qualquer apoio é importante, depois já não quero no meu palanque. E aí já rolou, Marçal, esse posicionamento que você trouxe. Mas me chama a atenção que quando ele fala, ele vai se direcionar para o eleitor do Marçal, ele deu uma entrevista falando que o Marçal, a contribuição dele foi mostrar como o Nunes tem que tornar mais públicas as ações dele de empreendedorismo e principalmente para o jovem. E se a gente pega o Boulos, até inclusive no horário eleitoral dele, que eu e o André, a gente estava analisando, ele traz até uma estética um pouco coach ali, com um microfonezinho. Quem diria? O microfone de lado, olhando para uma plateia, e ele fala assim: eu entendo o eleitor do Marçal, é um eleitor que está indignado, que está revoltado, e eu sou o candidato da mudança. Por tudo que você me falou, eu fico na dúvida se o eleitor e aí ele destacou em seguida uma proposta também do empreendedorismo. E me parece que eles resumem o Marçal muito nessa proposta de empreendedorismo. O Boulos, desculpa, na sabatina falou também de trazer as escolas olímpicas pro projeto dele, caso seja eleito. Mas o eleitor do Marçal, ele tem esse interesse na política, ou por ser antissistema, ele está mais interessado em quem vai dar esse discurso, Sila? E o Boulos se colocar como candidato da mudança, não poderia, de alguma forma, captar esses votos? Olha, até poderia, né? Eu enxergo, né, essa questão do eleitorado do Marçal por ser um eleitorado jovem da Zona Leste, né, uma parte da Zona Norte. Um pouco, para mim, o sonho acabou, sabe? Era um eleitorado que muitas vezes foi de esquerda, se olhar os mapas, né, mesmo de Lula e Bolsonaro e de outras eleições de São Paulo. Você tinha nessas são regiões, né, quando você fala de Moca, de Tucuruvi, enfim, são regiões que foram ocupadas por imigrantes, né, especialmente italianos na época e outros, e depois por muita gente do Nordeste, né? Então, são áreas que mudaram, que têm dificuldade de infraestrutura, mas que tiveram, por outro lado, alguns sinais ali de enriquecimento, né, nos últimos anos, com empreendimentos imobiliários, com maior distribuição ali de serviços, né, não exatamente serviços públicos, mas de serviços privados. E é um eleitorado jovem. Quando eu falo sonho acabou, é porque esse eleitorado jovem, historicamente, ele era capturado pelos progressistas, né? Era um eleitorado que acreditava no sonho, na justiça social, numa mudança através da educação e por aí afora, e que hoje não se sente mais atendido pelo governo e perdeu a paciência. Né? Então, esse era muito o discurso do Marçal. E que se projeta em figuras como Pablo Marçal e outras, de que também vieram de baixo e enriqueceram. Então, é um jovem que olha e fala: eu não vou mais esperar o governo, eu não vou mais esperar a educação, eu não vou esperar mais nada, porque eu já vi que o meu pai não teve uma mudança, meu avô não teve uma mudança, eu não vou sair desse lugar que eu estou pegando ônibus, transporte coletivo, me ferrando para arrumar um emprego que eu sou, enfim, mal remunerado. Eu quero empreender, eu não vou mais estudar, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro, seja fazendo corte de internet, seja
abrindo o meu próprio negócio. Então, eu acho que o Boulos é quem, nesse início de segundo turno, soube captar melhor isso nas pesquisas de grupos, né? A gente faz pesquisa qualitativa, que a gente chama, que são grupos de discussão, ali não é aquela pesquisa que a gente vê os números, como Quest, Datafolha, né? São discussões, em geral, 8 pessoas ali que contam os seus sentimentos do que está acontecendo. E isso é captado nessas pesquisas de que existe essa demanda, né? E a gente percebeu isso na própria eleição, porque mesmo que o Marçal exagerasse, dizendo que os outros todos eram comunistas e que, né, e esse eleitor também, vale lembrar, é um eleitor que hoje está na igreja evangélica. Os jovens de antes, né, do passado, eles iam para o sindicato, né? Eles migravam para os grandes centros, começavam a trabalhar e iam para os sindicatos que eram de esquerda. Né? Hoje os sindicatos não têm mais um papel porque não existem nem os empregos, né? Então, esse jovem ele acabou indo para a igreja evangélica, né? Eu acho muito interessante que o Juliano Speyer, né, que é um grande especialista nessa área, né, sobre evangélicos, ele pontuou também da mudança que aconteceu nas próprias igrejas desde a pandemia, né? Que as igrejas hoje não é exatamente o pastor que lidera, porque muitos desses jovens não vão ao templo. Eles se ligam na igreja online, de outras formas, em pequenas igrejas e tal. Então, o poder desses pastores diminuiu, né, mas continua calcado. Então, acho que é muito fácil a gente confundir esse eleitor como sendo um eleitor de direita, mas talvez ele nem seja tão ideologicamente de direita, porque é um jeito de fazer política, e como o Pablo Marçal, ele se coloca, né, porque é um lado de livre mercado, né, quando você olhar direita e esquerda clássica, né, não quero que o governo me atrapalhe, basicamente essa a conversa dele. Ele, inclusive, ele parece muito mais um anarquista do que uma outra coisa, tipo, quero destruir o Estado, né? O Estado me atrapalha, o sistema me atrapalha. E há uma crença de que realmente o sistema beneficia a quem está no sistema e não as pessoas que não conseguem participar do sistema. Então, né, quando ele fala de fundo eleitoral, enfim, todas essas, né, essas questões, acho que o Guilherme Boulos, nesse início de segundo turno, ele está conseguindo endereçar. Mas, assim, a gente vê o próprio governo Lula, né, quando Lula assumiu, vocês lembram que ele quis regulamentar a profissão dos iFood, enfim, de todos os aplicativos, motoristas de Uber, e os caras falaram, não, a gente não quer, não atrapalha a gente não quer, né? A gente está querendo que seja desse jeito. Então, acho que a esquerda também tem uma dificuldade de entender esse mundo novo, né? O Boulos, pelo jeito, está mais conectado, tentando aí ter uma conversa com essas pessoas, porque o mundo mudou e a gente gosta ou não, acho que é certo ou errado, é o jeito que é hoje, né? Então, acho que a gente vai arrumando, mas assim, tem muita gente né, que exatamente mora nessas áreas e que tem essa idade, e veja, e essa idade são pessoas pós impeachment da Dilma, né? Você tem, inclusive, vários candidatos, né? Belo Horizonte, Fortaleza, Goiás. Você tem muitos políticos que surgiram ali, até Curitiba. Você tem políticos que surgiram a partir do impeachment da Dilma, né? Que é um recorte importante ali de participação política de uma determinada direita, porque era contra a esquerda, mas né, direita significa o quê? Mas em todo caso, todos eles, você tem candidato ali de 27 anos, de 26 anos, mesmo de 39, ele vem desse momento, né? E a Cristina Gremo lá em Curitiba é como Joyce Hasselman na época, né? Uma jornalista de direita que, enfim, que é vocal nessas questões todas de denunciar o PT, de denunciar enfim, falcatruas e né, toda essa conversa, ela acaba se estabelecendo hoje, eles no establishment agora, né, porque fora a Cristina, todos os outros, não tem nenhum candidato outsider em capital, exceto ela.
Sim. Os outros já estão na política, já são deputados, já participam de governo, não tem nenhum novato, neófito. Nem foi eleito nenhum neófito nas capitais no primeiro turno. Então, eu continuo dizendo que não foi uma eleição de outsiders, não é uma eleição de outsiders, é uma eleição... Agora, sempre que um outsider entra no sistema, ele vira establishment. Então, é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro já não atende mais a quem queria que fosse tudo diferente do que está aí, porque ele virou o que está aí, de certa forma. Então, o Pablo Marçal faz mais sucesso nessa hora. E quando a gente olha, a Clara falou da campanha do Boulos, a gente assistiu o programa eleitoral do Nunes, foi mais num sentido de comemorar ter terminado em primeiro lugar no primeiro turno, e valorizou mais uma vez, como tem feito, enfim, acho que desde quando começou a campanha de TV no primeiro turno, de valorizar a parceria com o governador Tarcísio de Freitas. Gastaram um bom tempo ali dos 5 minutos mostrando o discurso do Tarcísio depois do Nunes ser confirmado no primeiro turno. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma das pessoas da campanha do Nunes, e eles falaram que para eles continuar na mesma toada do primeiro turno para conseguir vencer a eleição, né? Tentar mostrar os feitos como ele é um incumbente, mostrar o que ele já fez e mostrar o que ele pode melhorar e trazer. E eles até colocaram, como as pesquisas mostraram, que eles não, nesse momento, o apoio formal do Pablo Marçal não é uma coisa que preocupa. Você acredita que essa estratégia de manter esse discurso do primeiro turno, dos feitos, ele como é o atual prefeito, é uma coisa que pode trazer resultado, uma vez que o Nunes parece nas pesquisas bem à frente do Boulos? Olha, a gente costuma falar que em time que está ganhando não se mexe, né? Quem está na frente e não está ameaçado, para ele o que ele precisa, ele dá com o tempo agora, né? Ele precisa chegar no dia 27, mais ou menos como ele está hoje. Então ele vai administrar o tempo dele. Então, quanto menos coisa acontecer, melhor é para ele. Quanto menos briga tiver, quanto menos confusão tiver, quanto menos fato novo tiver, melhor é para quem está na frente, que é o caso do Nunes. Essa aparição do governador Tarcísio, ela é eleitoral, mas ela é sobretudo política, né? Eles ficaram muito magoados ali com o Bolsonaro e com, enfim. E aí eles realmente estão fazendo todas as homenagens ao governador Tarcísio, que foi quem na hora que o Nunes estava em baixa, foi ele que apoiou, que teve lá e que inclusive se arriscou a estar numa campanha derrotada, né? Nem Lula do lado do Boulos, nem Bolsonaro do lado do Nunes fizeram isso, né? Lula teve, né, veio aqui em uma caminhada no último dia e gravou para o primeiro programa, né? Não se empenhou na campanha, acho que como muitos setores ali da campanha do Boulos gostaria que tivesse se empenhado. Então, acho que isso é muito mais uma homenagem para o governador Tarcísio do que trazer votos, né? Agora, o primeiro programa, que é hoje, né, primeiro dia, em geral, ele é mais tranquilo, né? Às vezes tem campanhas que já entram batendo, mas, em geral, ele é mais tranquilo. Teve ali algumas agressões entre um e outro, porque agora a gente tem a campanha de internet que não para, né? Então, teve briga ali e tudo, mas eu não prevejo uma campanha com tanta emoção quanto foi a do primeiro turno do Pablo Marçal, porque nenhum dos dois candidatos tem esse... Enfim, até essa habilidade, né, de fazer, porque o Boulos, se ele começa a bater muito, ele vai aumentar ainda mais a rejeição, que é o principal problema dele. Então, né, o Nunes não tem interesse que mude alguma coisa. Então, assim, de cara, eu diria que pode ser uma campanha bem mais morna, né? Bem mais morna essa do segundo turno. A gente tem aí alguns debates, tinham muitos debates inicialmente, o Nunes já disse que não vai, já não foi, sem prejuízo, me parece, né? As pessoas ficam chateadas, mas, né, quando são só dois, claro, se ele não aparece num debate da Globo, por exemplo, isso causa problema, porque aí vai ficar uma cadeira vazia, fica, né, uma situação mais complicada. Mas esses debates que são também mais de imprensa, de internet, eu acho que ele vai conseguir administrar. Então, me parece que vai ter o debate da Band, né, o debate da Rede TV,
debate da Globo, com certeza, e mais 1, 2, né? Sim. O que é suficiente também para um segundo turno, Sim. né? Porque aquele exagero de debates do primeiro turno foi absolutamente insano e não trouxe nenhum... Assim, não trouxe informação útil, né, para o eleitor. Não é que assim você olhava e falava assim, nossa, que legal que teve né? Tipo, não é a França, né, que tem muito debate, mas os debates são, né, uma batalha ali de retóricas interessantes. Não foram, né? Foi debate da cadeirada, do soco e não sei mais do que. E os debates, inclusive, dessas provocações nas redes, eu acho que foi o grande motivo nesses primeiros dias, né? Porque o Boulos já acusou o Nunes de não aparecer no primeiro debate. Isso. O Nunes está defendendo que tenha só 3, né? Como você comentou, ao invés dos 12 convites. E o Boulos está falando que ele vai em todos os debates. Ele tem que ir, ele tem que ocupar o espaço. Ele, né? Acho que ele está no papel dele de ocupar espaço mesmo, né? Acho que ele está certo. Os dois estão certos. E foi o que o Lula também falou hoje numa entrevista a uma rádio de Fortaleza. Ele disse acreditar na vitória do Boulos, numa possível virada aqui em São Paulo, e falou que tem muitos programas, muitos debates para ele participar. E até queria entrar nessa questão mais nacional, Sila, porque eu lembro que no programa passado, né, antes do primeiro turno, você trouxe que o Bolsonaro, numa eventual derrota do Nunes, ele seria o principal prejudicado, porque não participou, ele poderia inclusive ser culpado por isso. E o Lula, Sila? Porque o que a gente... O repórter o Timóteo aqui da Exame, que cobre Brasília, ele levantou que a falta de atividade do Lula nas campanhas municipais criou mal-estar geral, inclusive entre próprios petistas. E a gente viu o desempenho do PT, teve níveis pré-poder, foram 250, salvo engano. Foi melhor que 2020, mas foi pior do que pré-poder. 2016, que é o começo ali da derrocada e tal. E o Lula hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, que era um território que a campanha no começo do ano tinha total empenho, queria muito, até que era uma questão importante para ele, deve participar de algumas agendas, mas no primeiro turno foram só 2, e eu achei curioso que na entrevista ele usou a expressão pode ganhar para o Boulos, sendo que para o Evandro Leitão, que é o candidato do PT que passou em Fortaleza, ele falou, estou confiante de que ele vai ganhar. Então, como que você vê o Lula nesse cenário, Sila? Olha, tem várias questões aí na tua pergunta. A primeira é que o candidato ser do partido e o candidato ser apoiado ou participar da coligação tem uma diferença bastante grande. Isso, assim, era uma dificuldade do Boulos também desde o início. Eles fizeram esse acordo ali na campanha estadual de que o Haddad ia ser o candidato, o Boulos não ia ser candidato. Em troca, o Boulos ia ser o candidato e o Lula manteve esse acordo sob muita pressão do PT. Vamos lembrar também que a Marta Suplicy, ela saiu do PT, ela votou contra o impeachment, a favor do impeachment da Dilma, enfim, ficou persona não grata ali no PT. Era secretária do Nunes. Era secretária do Nunes e voltou. Então ela é um PT também que não compromete. Não é que as pessoas vão se matar pela Marta. Não é? Porque ela não é um quadro do partido, né? Eu me lembro que durante as discussões de quem seria o vice, tinha, por exemplo, a mulher do Haddad, como ela chama? A Ana Estela, que é maravilhosa, né? Que é uma, eu ia dizer maravilhosa, não nesse sentido, eu ia dizer que ela, enfim, é uma educadora, enfim, é uma pessoa com currículo, ela não é só a mulher do Haddad, foi nesse sentido que eu ia dizer maravilhosa, porque eu fiquei preocupada em dizer a mulher do Haddad, né? Mas, enfim, ali eu acho que seria muito complexo, porque, né, como que o PT não ia se empenhar loucamente pela mulher do ministro da Fazenda, né? Aí era um outro PT, né? Então acho que a solução Marta também resolveu de alguma forma isso. Acho que o que o PT pode dizer é que ele mandou os recursos e mandou mesmo, mandou realmente muito recurso. Teve uma reclamação grande das outras campanhas por ter se mandado esse recurso para um candidato do PSOL em São Paulo e não ter abastecido, talvez, da forma como gostariam outros candidatos que eram do próprio PT. Então, acho que a primeira questão é essa. Acho que tem uma questão do Lula também não estar mais nessa, né? Assim, o Lula
Lula 1, Lula 2, a forma como ele se empenhava em eleições e tudo isso não é mais, né, gente? Assim, acho que isso é uma realidade, né? Não acho que é nada pessoal com o Boulos nem com os outros candidatos. Acho que da forma como ele está agindo hoje. Agora, o PT nunca foi bom de municipal, né, gente? O PT não tem essa estratégia mesmo, né? Quem tem essa estratégia são os partidos que a gente chama de partidos do centrão, profissionais e tal. E aí que eu quero chamar a atenção de que, gente, 8 em cada 10 prefeitos foram reeleitos. E se o PT não tinha prefeitos, ele não reelegeu. Sim. Quem tinha prefeitos era o centrão, que reelegeu. Então, né, uma eleição vai puxando a outra. Né? Claro que o PSD, por exemplo, que já era muito bom de eleição local, fez um crescimento muito grande em São Paulo, pegando os prefeitos que eram do PSDB, que eram, né, enfim, né, uma baciada de prefeitos, né, que o Kassab pegou aqui em São Paulo, que também foram reeleitos, né? E agora pelo PSD. Então, acaba que uma coisa, né, se você olhar mesmo o mapa e olhar direito o que aconteceu, é muito mais sobre fundo eleitoral, reeleição e emendas PIX do que ideologia, né? E a gente falava desde o começo que não era uma campanha sobre Bolsonaro e Lula, né? Agora, o Bolsonaro ficou numa situação, eu acho, também complicada, porque o fato dele não ter entrado de cabeça na campanha de São Paulo, sendo que o vice é do partido dele, e ele deu ali algumas mensagens meio dúbias, né? Até o final teve, né, um Silas Malafaia que soltou os cachorros nele, mas outros, né, mais discretos também, né? Assim, o que aconteceu em Curitiba, né, que ele tem um candidato do partido dele, que é vice do Eduardo Pimentel, e no final ele apoiou a candidata do outro partido. Então, acho que todas essas questões aí deixaram o Bolsonaro com uma imagem, no mínimo, sabe, desconfortável para os seguidores, apoiadores e para a turma dele. De outro lado, você vê um Valdemar da Costa Neto felicíssimo, porque o Bolsonaro certamente ajudou a aumentar o número de prefeituras do PL, ou seja, ele está fazendo o serviço dele lá, o Valdemar está feliz de ter trazido ele para o partido, ele está dando resultado, né? Então, acho que, assim, Bolsonaro está inelegível, Bolsonaro não é um projeto de poder, né, porque ele está inelegível, mas ele é uma grande liderança ainda, né? Ele ainda é uma grande liderança. Agora me chamou a atenção que na campanha do Nunes agora, é o Nunes que não quer mais ele. Né? Tipo, não, será que ele vai atrapalhar? Que é o mesmo caso do Marçal. O Nunes não queria no palanque dele o Marçal pela rejeição. Falou, né, o Nunes, exatamente o que diferencia o Nunes do Boulos, linhas gerais, é que um tem muita rejeição, outro tem pouca. Ele falou, vou botar um cara com muita rejeição no meu palanque, eu vou atrair essa rejeição para mim. E Bolsonaro também tem rejeição. Bolsonaro perdeu em São Paulo, não podemos esquecer a última eleição. Então, acho que, né, os dois piscaram ali no primeiro turno, sabe? Acho que teve um esforço de trazer o Bolsonaro, mas tinha uma parte da campanha também que dizia, mas se trouxer o Bolsonaro também a gente vai perder eleitores que não são bolsonaristas, né? Então acho que para eles está tudo bem. Eu li hoje que o Bolsonaro vai gravar, vai participar de um evento fechado daqui a 10 dias. Exato. Né? O Nunes anunciou hoje que o Bolsonaro vai participar, mas de um evento fechado, né? Ou seja, não é central, mas eu acho que de fato... Aí falando aqui de eleição, de voto, nenhum dos dois é central. Lula não mudaria a vida do Boulos, nem assim. Né? Acho que tem uma fantasia, uma ilusão de que se o Lula realmente tivesse se empenhado, o resultado do Boulos seria melhor. Poderia ser ou poderia não ser. Assim, não acho que isso é o mais importante. Acho que o mais importante, de novo, é a rejeição do Boulos. Acho que a campanha dele está fazendo direito do que tem que ser feito, né? Quer dizer, moderou ele no primeiro turno para ele poder chegar ao segundo turno. Se não tivesse moderado, talvez ele nem tivesse chegado, talvez tivesse ido Pablo Marçal versus Nunes, né? Porque se ele aumentasse um pouco a rejeição dele, seria um impeditivo, né, para ele ir para um segundo turno, está no segundo turno hoje. E assim, a forma como ele começou a campanha, ele também está tentando
enfim, tem empatia ali com esse eleitor, conquistar, porque ele tem que conquistar. Não tem, assim, no segundo turno um tira do outro, né, gente? É mais caro um tirar do outro, né? Então você tem que pegar ali aqueles eleitores que estão no meio, que ainda estão indecisos, que podem mudar de voto. É mais difícil, é mais caro, né, como a gente fala. Não é simples você fazer isso no segundo turno, mas ele vai fazer essa tentativa. E o Nunes, de outro lado, precisa aproveitar o horário eleitoral para fazer o que ele fez hoje e continuar, que é melhorar a avaliação dele, porque há uma correlação de boa avaliação com reeleição, né? Todos esses candidatos que a gente viu que foram reeleitos tinham boa avaliação. E os que saíram, que não estão nem disputando segundo turno, é porque tinham péssima avaliação, né? Foi o caso de Belém, foi o caso de Teresina, enfim, tem vários casos ali, Fortaleza, né, prefeitos que eram mal avaliados, que não conseguiram ir ao segundo turno, mas em comum todos eram mal avaliados, né, não tem, assim, aí é uma correlação bem, assim, não há dúvida de que boa avaliação, o prefeito que é bem avaliado, ele é premiado com um segundo mandato. Né? Você falou um pouco sobre a questão do que o Boulos vai poder fazer, a campanha já está tentando fazer isso, mas como que a gente pode projetar essa próxima semana de campanha, Sila? O que o Boulos... Acho que a grande pergunta para a campanha do Boulos nesse momento é como diminuir essa rejeição, porque hoje a gente vê, as pesquisas mostram algo em torno de 55 a 35, o nosso próprio agregador está 52 a 33, o agregador Exame Ideia, que a gente vai ter nesse segundo turno também. Então, olhando para outras campanhas, né, o histórico de outras campanhas, o que o Boulos pode fazer para tentar se aproximar do Nunes e tornar esse segundo turno um pouco mais competitivo, para além do que ele já está fazendo? Olha, diminuir rejeição no segundo turno é muito difícil. O que ele tem que fazer é não aumentar a rejeição dele, né? Quando você olha para o Marçal, por exemplo, o Marçal veio aumentando a rejeição, chegou no final, 59% das mulheres o rejeitavam, não votariam nele de jeito nenhum. Então, né, esses candidatos histriônicos e extremistas, eles fazem isso, ame ou odeie, né? O Boulos, não, né? Ele tá... Agora, a rejeição do Boulos tem uma rejeição pessoal, mas tem o antipetismo. O antipetismo é muito forte em São Paulo, ele é forte no Brasil, mas em São Paulo ele é muito forte. Então, ele está somando aí uma rejeição pessoal com o antipetismo. Então, por isso ele tem essa situação muito difícil. O que ele pode fazer? Isso que ele está fazendo, trazer as obras da Marta para o programa dele, eu acho que, né, é uma marca importante. Acho que nessa eleição, menos a presença dela e mais a presença das obras, que ainda estão aí, né? Enfim, acho que ele está fazendo o que ele pode fazer e tentar criar rejeição no Nunes. Acho que a outra tarefa dele é aumentar a rejeição do Nunes, né? Aumentar a rejeição do prefeito, que aí é o tradicional candidato de oposição. Vai bater em corrupção, vai bater em má gestão, vai bater em uma série de atributos, inclusive do Nunes, para tentar aumentar a rejeição dele, né? Isso eu vejo. Então vai ter pancadaria nesse sentido, e o Nunes também, ele não vai poder fazer uma campanha paz e amor, ele vai ter que ficar lembrando ao eleitor, não é? Né? Ele tem que deixar latente esse antipetismo, né? Então, né, não estou dizendo que vai ser uma campanha tranquila no sentido de não haver críticas, né? O que eu não acho que vai ser uma campanha de tanto sobressalto. É que eu acho que uma campanha com mais sobressaltos do que com o Pablo Marçal, eu tô para ver, assim, né? Nem a campanha do Trump causa tanto sobressalto quanto o Pablo Marçal. Ele criou um novo nível. Um novo nível, né? Ele é um candidato tipo Milei, né? Que criava também isso, né? São candidatos que dominam muito essa linguagem, dominam muito as redes sociais e aí causa, né, esse estado de tensão o tempo todo na campanha, né? Nem Boulos nem Nunes são candidatos desse tipo, né, para criar tanta tensão. Então não enxergo assim. Acho que vão ter outras campanhas aí mais animadas pelo Brasil, né? Essas campanhas de direita contra direita, eu acho que vão ser bastante interessantes, para falar o mínimo.
Um pouco nesse sentido de direita contra direita, Sila, porque uma pergunta que a gente faz é que direita que surgiu desse Brasil de 2024? E aí eu queria te trazer, tem a questão de Goiânia, que a gente vê o Caiado, e um embate entre Caiado e Bolsonaro, né, na figura do Mabel e do Fred Rodrigues, né? E a outra capital que tem direita contra direita, me fugiu agora, mas... Também é um partido... Belém, não é direita contra direita, mas assim, Belém é o Helder o MDB, com um candidato do PL, né, o delegado Éder Maura, com o Igor Normando, que é do Helder Barbalho, que faz parte da base ali do até governo. Mesmo Belo Horizonte. Sim. Você não tem um candidato de esquerda ali, né? E eu lembro que na live da apuração, você e o Zambelli falaram de uma direita fraturada. E eu queria entender que direita, então, é essa que surge a partir de 2024, até pegando em São Paulo, territorialmente, olhando os votos, assim, me chama a atenção que o Nunes, por exemplo, ele se concentrou ali na Zona Sul, até estava vendo uma análise do Lab Cidade, que é um laboratório da USP, que eles falam que o pedaço que o Nunes se concentrou, historicamente, apesar do PT também tem ali o PT e a Tabata, né, tem um percentual nessa região, é um pedaço que tem uma classe média, uma classe alta, que sempre voltaram mais com esse espectro político da direita, enquanto o Marçal, como você já trouxe aqui, foi ali na Zona Norte, uma parte da Zona Leste, que também é uma classe média alta que está ascendendo, assim, mas e tem uma conta de que são 3,5 milhões que foram de votos aqui em São Paulo para a direita. Mas é uma direita que está dividida, né? Então, que direita é essa que a gente vê? E num cenário que não é o Bolsonaro que está aí para 2026, e o Marçal, que seria uma figura, também está cercado de processos. A gente fez um levantamento essa semana aqui na Exame, e está cercado de processos que podem torná-lo inelegível em 2026. Então, que veio aí, Sila? Bom, com relação à zona, só fazendo um comentário rápido, que a gente tem de pobreza nas franjas da cidade, né? Que é a população mais desassistida mesmo, né? Agora, o Nunes, ele tem a Zona Sul porque o Nunes é um candidato que foi vereador, né? A carreira dele foi baseada nisso, e o voto de vereador, ele é bastante distrital, né? Ele é bastante local. Então, isso traz, né? Ele trouxe ali um voto que é dele, que não é ideológico, né? É um voto dele porque ele tinha e tem uma base ali, né? Então, só para fazer esse comentário. Agora, a gente já viu a esquerda fraturada lá atrás, né? A gente vê, inclusive, hoje em Fortaleza, né? Quer dizer, o Ciro Gomes... Sim, o PDT não... Né? O PDT não quer apoiar o PT de jeito nenhum ali, né? Como é o estado dele, a gente vê isso, né, mais claramente, assim. Mas aconteceu com o próprio PSOL, né? Aconteceu ali no passado de vários partidos de esquerda surgirem e não quererem estar na hegemonia do PT, né? Então, a gente já conhece esse filme, né, que acontece num sistema pluripartidário como é o nosso brasileiro. A esquerda hoje, a gente inclusive fez um estudo já há quase 2 anos, eu acho, logo depois da eleição, a gente fez um estudo junto até com o Locomotiva, o Ideia, o Locomotiva e mais alguns profissionais de para onde iria a direita, logo depois da derrota do Bolsonaro. E a gente já via ali que o Tarcísio seria o grande expoente dessa nova direita. Quer dizer, antes isso o Bolsonaro ainda estava elegível, quando a gente percebeu isso. Então, a gente percebeu 2 caminhos ali. Então, um que era o Tarcísio, e aí tinha nesse mesmo espectro, tinha o Ratinho e o Zema como possibilidades. E você tinha um caminho que era dos Bolsonaro, que é o nome Bolsonaro, que ainda é muito forte no bolsonarismo, como se chama, né? Porque você tem a direita e você tem o bolsonarismo. Não se pode dizer que quem votou contra o Lula na última eleição aqui em São Paulo, por exemplo, era bolsonarista, né? Poderia ser, né? E considero que era muito mais no segundo turno antipetista. Né? Agora, o nome Bolsonaro, pelo que a gente testou naquela época, já sai com perto de 20%, que é muita coisa para você
entrar no primeiro turno, qualquer um deles, né? Mas o destaque que eu daria é para Michele Bolsonaro. A família gostaria mais que ela fosse candidata a senador, principalmente os filhos, eles sempre voltam para isso, mas eu quero chamar a atenção para a participação da Michele Bolsonaro nesse primeiro turno, que foi muito mais intensa do que a do próprio Bolsonaro. Ela esteve em muitas eleições e a direita elegeu muito mais mulheres do que a esquerda. E ela colocou muito mais candidatas do PL do que os outros partidos. Ela superou a cota de 30%. Então, ela está fazendo ali um trabalho importante e, eventualmente, se viabilizando para esse momento. Eu enxergo 2026 com mais de um candidato de direita. Né? E aí a direita talvez entre em crise, como a esquerda já entrou quando tinha Ciro e Lula, por exemplo. Né? Essa crise. Agora, num sistema multipartidário, eu considero que isso é natural. Não me parece, enfim, nem sequer um problema. Né? Eu acho que o que a gente vai ter agora são algumas brigas. Então, você tem, né, eu falei de Ratinho, a gente tem o Caiado, né? Então você vai ter algumas brigas de Bolsonaro versus esses governadores, muito importante, né? O Bolsonaro aqui em São Paulo, ele já perdeu a carona, já perdeu o bonde, porque o Tarcísio já é a pessoa. Mesmo que o Bolsonaro entre na campanha agora, essa campanha torna o Tarcísio um personagem muito maior do que ele era, porque, veja, quem votou no Tarcísio para governador, a correlação de votos do Tarcísio e do Bolsonaro é idêntica, né? Quer dizer, né? Foi um voto pro Bolsonaro num governador do Bolsonaro. Hoje o Tarcísio é o Tarcísio, né? Especialmente depois dessa eleição de São Paulo. Aí você vai ter uma briga grande do Tarcísio com o Caiado, lá em Goiás, acho que essa briga... Bolsonaro e o Caiado. Do Bolsonaro, eu falei do Tarcísio, não, perdão. Do Bolsonaro e do Caiado, e é uma briga que já estava pesada no primeiro turno, eles já estavam se estranhando muito, né? O Bolsonaro já tinha aquelas reclamações com o Caiado por conta da pandemia, da forma como ele se portou, o Bolsonaro não gostou, enfim, ali eu acho que vai ser uma briga bem boa, né? Né, de um candidato que é exatamente jovem e dessa direita mais extrema, ou histriônica, ou bolsonarista, seja lá como a gente for chamar, versus um candidato que é da política, né, que veio mais de um centro-direita, né, com o Caiado. A gente vai ter uma briga interessante exatamente em Belém, né, porque em Belém é fundamental para o governador Helder eleger o seu candidato a prefeito por causa da COP, especialmente porque esse candidato de direita é um negacionista do clima, quer dizer, é um pouco, né, é bastante, no mínimo, complicado você ter um negacionista do clima como prefeito da capital onde vai acontecer a COP30. Então lá a gente tem, né, inclusive, o presidente Lula se empenhando, está lá no CIR, enfim. Né, ali, para o presidente Lula, essa é uma campanha fundamental para vencer por conta desse evento, né, que aí tem toda a imagem internacional do presidente Lula e do Brasil com relação ao meio ambiente, ele não vai arriscar. Né? Aí você tem Fortaleza, que é a chance, né, do PT, com um candidato também bastante extremista, histriônico, jovem, né, que é o André. O Marçal, que mal tem uma... mas e eles vão começar a imitar o Marçal, né, se já não o faziam, porque eles também já são dos cortes, já são da lacração, mas, enfim, né, nada como se inspirar em quem deu certo, porque o Marçal, no fundo, deu certo, né, veja o resultado que ele teve. Então, você vai ter, aonde mais? Bom, Curitiba eu acho que vai ser talvez um embate entre o Ratinho e o Bolsonaro, não sei ainda, não me está claro quanto o Bolsonaro vai se empenhar, acho que ele vai esperar um pouco as pesquisas para ver se a candidata decola, né? Ela é uma candidata que tem muitos problemas, porque o partido dela está com o fundo eleitoral
como chama? Bloqueado, obrigada. Com o fundo eleitoral bloqueado por conta de não ter feito algumas das... Seguido algumas regras. Isso, essa direita fica muito furiosa quando isso acontece. O Pablo Marçal também ficava, não, mas eu não preciso seguir regras. Sim, você precisa seguir regras, né? Então, ela tem esses problemas, né, financeiros e tudo isso, mas é uma candidata que deu aquela grande subida ali do primeiro para o segundo turno. Sim. E foi a grande zebra, né? Ali realmente foi alguma coisa que não estava se esperando. E, enfim, vamos ver o que a República de Curitiba decide aí nesse segundo turno. Curitiba é interessante porque é uma cidade que é muito bem administrada há muito tempo, né? Teve ali uma gestão que não foi bem, mas as outras de alguma forma, né, de muitos anos. Então, tem um pouco uma lógica de que o que funciona são os funcionários da prefeitura, independente do prefeito, sabe? Tem um pouco essa vontade ali de fazer uma aventurazinha, mas acho difícil até aqui, mas temos que esperar, de fato, pelo segundo turno ali se desenvolver. Porto Alegre, acho que é uma campanha que o prefeito conseguiu, como a gente falou, né, melhorar a avaliação dele durante a campanha. A mesma coisa Belo Horizonte. Né? Eu ia perguntar de Belo Horizonte, porque emoção. Também a diferença, até mal comparando aqui com São Paulo, o Fouad, ele terminou na segunda posição, mas ele veio numa crescente, né? O Nunes terminou em primeiro, mas, enfim, se a gente comparar com o histórico das pesquisas até do nosso agregador, tanto ele e o Boulos ficaram estáveis, mas o Marçal roubou votos. No caso do Fouad, ele conseguiu crescer. E até a própria campanha do Egler, apesar de ser do PL, ele foi uma campanha lá em BH, eu busquei me informar agora nesse segundo turno um pouquinho mais, foi uma campanha que discutiu até a cidade. O Egler, ele é candidato do PL, é apoiado pelo presidente Bolsonaro, mas ele não levantou tanto essa bandeira, ele trouxe mais questões da cidade também. Eu queria saber, hoje o governador Romeu Zema disse que provavelmente o partido dele vai apoiar o Egler, e o Fouad, ele tá ainda sozinho, né? Como a gente falou nos outros programas. Ele era vice do Calil, o Calil saiu para sair governador, e o Calil apoiou o Mauro Tramonte, que não chegou ao segundo turno. Tanto o Calil quanto o Zema apoiaram o Mauro Tramonte, e no fim ninguém chegou. Então, como que você vê esse segundo turno de um candidato que tem um padrinho político ali, e o outro que é o incumbente que vem numa crescente? Então, acho que BH vai ser um caso um pouco mais emocionante. As pesquisas têm mostrado que tem um empate técnico entre os dois nesse primeiro momento. Então, como que a gente pode esperar essa campanha de BH? Vamos ver qual vai ser o empenho do governador Zema, né, que não teve um empenho tão grande, aparentemente, com o candidato deles já no primeiro turno. Ele está considerando uma enorme vitória ter feito 9 prefeitos no município. Quantos municípios num estado que tem centenas de municípios, como é Minas Gerais? Claro que o Novo tinha essa dificuldade, né, o Novo, que é o partido do governador Zema, fazia política sem fazer política, como eu chamo, né? Quer dizer, ele fazia, mas ele não tinha condições de concorrer em igualdade porque não usava o fundo eleitoral, não fazia alianças, né? Tudo isso agora já está disposto aparentemente. Então a gente já viu aí um resultado, mas é um resultado, assim, dois municípios importantes ali, que é Patos e mais os outros municípios bem pequenos ali, onde elegeu esses 9. Então, não diria, né? Eu me lembro na campanha Bolsonaro versus Lula, que todo mundo colocava todas as fichas no Zema para ele virar a eleição em favor do Bolsonaro. A gente falava, como, né? Mas ok. Mas ali também é uma espécie de primária para o Zema, né? Quer dizer, ele também precisa desempenhar bem se de fato ele entrar nessa campanha. Agora eu quero chamar a atenção de que o Fouad não está sozinho. O Fouad é do PSD, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e que tem muita força também, né? E que também mede forças ali, né, em termos de... né, o Fouad é bem esse candidato que era de social-democracia, né, ele vem do PSDB, ele foi Banco Central, ele foi Fernando Henrique Cardoso, e eu vejo em quase todas essas capitais isso, né, um político que não é exatamente de esquerda, mas que era
né, o PSDB foi considerado direita por anos no Brasil, embora nunca tenha sido um partido de direita, mas como existiu o PT, ele era empurrado para o outro lado. Mas você tem muitos candidatos que são assim, mais velhos, com toda essa trajetória e tudo isso, versus um candidato direita nova, esse que veio depois do impeachment da Dilma, né? Então isso também é interessante, e aí que os partidos de esquerda estão apoiando o Fuad, porque entre um candidato, né, dessa direita, que é o PSD, que é centro, né, segundo o Kassab, né, eles acabam ficando mais confortáveis nessa candidatura do que apoiar um candidato do PL, do que apoiar um candidato do PL, exatamente. Então, eu vejo o Bolsonaro se empenhando mais com esses candidatos, talvez nesse segundo turno aí, para tentar, porque realmente, se o PL fizer algumas dessas capitais, ele sai com uma grande vitória, porque o PL, vamos lembrar, ele ficou em 5º lugar em número de municípios, mas em população, ele está lá na frente. 10% da população. Não é? Então, se ele consegue fazer mais capitais, que tem mais recursos, ele sai muito bem posicionado aí para a próxima eleição, não diria que de presidente, né, mas para a eleição de deputados federais. Na próxima. Então, acho que ele vai se empenhar bastante em fazer esses candidatos, e ele está bem posicionado aí, né, especialmente nessas capitais que a gente citou, e em mais algumas do Nordeste, né, gente? Rio Grande do Norte também é PL? Fiquei na dúvida agora, que tem a Natália Bonavides com... Vou olhar aqui, Paulinho Freire, mas eu me esqueci, acho que ele é União. Acho que é União Brasil. União. É União. É exatamente, União. Mas... você tem o Cícero Lucena lá com o Marcelo Quiroga também, que é um ministro da Saúde do Bolsonaro, é extraordinário, né? O ministro da Saúde do Bolsonaro, na época da pandemia, está num segundo turno, né? Foi surpreendente, né? Ele estava com 3% nas pesquisas, muito atrás. O Cícero, algumas até mostravam ele em primeiro lugar. Mas o Cícero Lucena, ele era para ter ganho no primeiro turno. Ele é um candidato bem avaliado, mas teve muita denúncia de crime organizado para cima dele, né? A esposa foi presa, né? Uma candidata lá, a vereadora, e enfim, tinham várias denúncias ali envolvendo a família dele, inclusive, com o PCC, né? A gente teve uma campanha aí de muita intrusão do crime organizado, né? Foi a campanha de maior apreensão de dinheiro vivo, não é? Dinheiro vivo vem do crime organizado, né, gente? O fundo eleitoral, ele foi colocado à prova porque o fundo eleitoral ele demora para ser liberado durante a campanha, né? Você só ganha o CNPJ, que é quando você pode começar a gastar, quando a campanha praticamente começa, né? Então, todos os gastos de campanha, seja de comunicação, de mobilização, eles precisam ser pagos de algum jeito, um pouco antes. E aí, o dinheiro vivo realmente, aparentemente, teve uma força muito grande nessa campanha. E quem é que tem dinheiro vivo, né, gente? Então, isso é um problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Não só a violência política, quanto essa inserção do crime organizado nas prefeituras. A gente viu, não só nas prefeituras, transporte coletivo, creche, enfim, várias áreas, em muitos lugares, inclusive no Sudeste e no Sul, que não era o que acontecia, né? A gente tinha essa prática muito no norte do país, né? Eu me lembro, eu fiz campanha em Manaus há 20 anos e você já sentia isso. Hoje, no Sul e no Sudeste, isso foi importado, né? Então, acho que são questões aí para chamar a atenção do TSE e da sociedade de que isso está acontecendo. Não, e você falou isso, eu lembrei que o TSE mudou algumas zonas eleitorais para sair da influência do tráfico ou da milícia, inclusive. Já teve uma questão logística. Logística, exatamente. Eu tive colega me contando que eles botavam essas pessoas pessoas que de bandeira na rua e tal, e elas eram compradas no meio da rua. O cara estava com uma bandeira, chegava alguém lá, comprava com dinheiro vivo e botava outra bandeira na mão do cara. Tipo isso.
Antes da gente Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá, gente? Vou mudar um pouquinho de assunto antes da gente concluir, porque você trouxe a questão das prefeitas, né? Que as mulheres eleitas, a maioria eram de partidos da centro ou centro-direita, e a gente também fez uma matéria sobre as prefeitas eleitas nesse primeiro turno, e me chamou a atenção, Sila, porque existe um estereótipo de que a região Nordeste seria mais machista, enfim, preconceitos, né, assim. Só que quando a gente analisa os números, Paraíba, Rio Grande do Norte, elegeram muitas mulheres, assim, proporcionalmente no Nordeste se concentram as regiões onde tem mais mulheres eleitas do que ali proporcionalmente para os homens. Interessante isso. E eu queria te perguntar o que isso pode explicar de certa forma, esse pioneirismo na região para as mulheres terem essa força lá, não tanto quanto outras. Sim. Olha, tem uma certa tradição, né, de mulheres, desde das primeiras mulheres eleitas ali, mas eu não me debrucei sobre esse dado, assim, até vou olhar isso que você está trazendo, porque eu não vi isso e acho que é bem interessante da gente olhar. Prefeitas, né? Prefeitas, acho que Paraíba que é proporcionalmente, né, falando... que tem um número... E eu lembrei porque eu acho que na Rio Grande do Norte, que a mulher teve o direito a voto antes. Isso, exatamente. E aí, será que isso tem uma influência? Pode explicar? Pode ter. Uma vez eu até dei uma palestra na Paraíba atribuindo a isso, porque eu ia falar de mulheres na política e eu até trouxe esse dado histórico. Mas eu acho que precisa estudar mais, enfim, de por que isso... aconteceu exatamente nesses estados, porque, enfim, tem um dado histórico que a gente homenageia, mas não obrigatoriamente isso se reflete, né? Graças a Deus já passou um tempinho em que a mulher pode votar. Então, mas eu vou olhar isso, até porque no WLab a gente olha exatamente esse tipo de dado, mas eu ainda não consegui chegar lá, assim. A gente, quando acaba a eleição, gente, a segunda-feira é uma loucura, porque a gente gosta muito, né, de olhar os dados que vêm mesmo lá da zona eleitoral, fazer estudos, enfim, entender o que aconteceu. Cada eleição é uma, né? Então, para a gente é muito importante, como instituto de pesquisa e como estudo, olhar, né, muitos desses fenômenos. Não cheguei ainda nesse, mas você acabou de me dar uma lição de casa, claro. Trago resultados na próxima sexta-feira. Aproveitando o ensejo da Sila, queria agradecer a Clara, agradecer a Sila novamente, dizer que na próxima semana estaremos aqui novamente, agradecer você que nos acompanhou, pedir para curtir, para compartilhar esse vídeo e para continuar acompanhando a Exame, porque até o segundo turno teremos mais programas sobre eleições e teremos matérias especiais, então continue nos acompanhando. Até mais. Muito bem, pessoalzinho.